Quero saudar a todos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal Estudo Divino. Quero convidar você a se inscrever aí no nosso canal para que você possa ter as atualizações dos vídeos. Marque o sininho aí também, tenho certeza que você vai ser muito edificado pelas reflexões que são postadas aqui. Hoje nós vamos fazer uma reflexão um pouco diferente do que estamos acostumados, trazendo até de uma forma acadêmica um pouco de informação para que você possa entender a respeito da existência de Deus. Compartilhe esse vídeo com quem você acha que precisa e que Deus te abençoe. É natural que algumas vezes venham algumas perguntas em nossas mentes, até mesmo duvidando da existência de Deus e de tudo que está relatado na Bíblia. Eu digo que é natural porque a nossa mente humana está muito distante de compreender as coisas de Deus, as coisas do Criador, que é muito maior do que a nossa mente, que é bastante limitada. Mas é inegável a importância da religião e das coisas que Deus nos deixou. A função da religião é buscar implementar as coisas que saíram da boca de Deus, ou pelo menos as coisas que estão escritas no livro sagrado chamado Bíblia. E eu queria ler aqui uma citação para vocês a respeito da religião, que diz assim: ir à igreja pelo menos uma vez por semana diminui a níveis muito baixos os riscos de depressão, abuso de drogas, tentativas de suicídio, além de trazer mais satisfação à vida. Inúmeras pessoas conseguem se erguer de uma miséria pessoal através da fé. E aí você pode se perguntar, quem foi o pastor, o teólogo, ou o padre, né? Ou será que foi o Papa que disse isso? Nada disso. Essa citação está num livro de um ateu convicto, que é militante, tem site de ateísmo, chamado Bruce Sheyman. O nome do livro é Um Ateu Defende a Religião porque a humanidade é melhor com a religião do que sem ela. Bruce Sheyman chegou nesta conclusão após fazer várias pesquisas e estudar bastante a respeito do caso. Bruce leu mais de 200 artigos científicos para chegar nesta conclusão e publicar em seu livro. Esses artigos sempre falavam da importância da religião na vida das pessoas. E aí, começando a falar de religião, nós nos encontramos com o foco, o centro de tudo isso, que é Deus. Afinal, Deus existe? Bem, segundo o doutor Rodrigo Silva, que é filósofo e arqueólogo, ele diz que ele não pode provar que Deus existe. Sim, é isso mesmo. Segundo Rodrigo Silva, não é possível provar que Deus exista. Aí você pode pensar, se eu não posso provar que Deus existe, se ninguém pode provar que Deus existe, então para que continuar crendo? Então eu vou sair do canal Estudo Divino, não quero mais saber disso. Não. Segundo Rodrigo Silva, isso também é uma vantagem. Há muitas verdades que você não pode provar porque elas são autoevidentes. E isso se prova de forma acadêmica, de forma científica, através do teorema e do axioma. Pois é, segundo o dicionário, teorema seria uma proposição que pode ser demonstrada por meio de um processo lógico. Por exemplo, um cálculo matemático. 2 mais 2 é 4. É um processo lógico. Eu não posso dizer que 2 mais 2 é 5, porque é uma lógica. Se eu tenho 2 e eu coloco mais 2, se eu contar 1, 2, 3, 4, é 4. Eu posso provar isso para vocês. O que seria um axioma, então, segundo o dicionário? Axioma seria uma premissa considerada necessariamente evidente e verdadeira, fundamento de uma demonstração, porém ela mesmo indemonstrável. O que isso quer dizer? Que há coisas na vida que são tão autoevidentes que você não consegue provar. Essa lógica, a axioma, não foi trazida do nada. Ela foi trazida porque existem coisas que são assim. A própria máxima de Aristóteles, né, que diz que uma coisa não pode ser e não ser ao mesmo tempo, é um axioma. É óbvio que uma coisa não pode ser e não ser ao mesmo tempo, mas você tem como provar isso? Repare o universo. Você sabe como é o universo através do que pesquisam os cientistas, os astrônomos e tudo mais.
Você sabe que é infinito e que existem galáxias anos-luz daqui. Nunca se achou o fim do universo. Mas imagine que o ser humano um dia pudesse chegar no fim do universo. Você anda bilhões, trilhões de anos-luz e chegaria num lugar que seria o fim do universo. E lá teria uma parede, né? Como se o universo todo estivesse numa caixa, né? E ali teria uma parede, né? Ótimo. Atrás daquela parede, o que teria? Peraí, tem que haver alguma coisa. Na lógica humana precisa haver alguma coisa. Mas você não consegue explicar isso porque isso é um axioma. Tem um outro axioma muito legal que foi proposto por David Hilbert. Imagine o seguinte, eu vou colocar a foto aí para que você consiga entender melhor. Há um hotel infinito, com infinitos quartos. E neste hotel você tem infinitos hóspedes, é lógico. Agora, como que você faria para que você colocasse mais um hóspede dentro de um hotel, sendo que os quartos estão todos ocupados, né? Mesmo eles sendo infinitos, existem infinitos hóspedes. Como que você colocaria mais um hóspede nesse hotel? É complicado, né? Mas o próprio David Hilbert responde isso. Você pegaria esse hóspede, pularia os outros hóspedes para os outros quartos, o que estava no quarto 1 ia para o quarto 2, o que estava no quarto 2 para o quarto 3 e assim por diante, porque sempre haveria mais um quarto lá no fim. Afinal, o hotel é infinito. Mesmo os hóspedes sendo infinitos, os quartos também são infinitos. E assim você conseguiria colocar mais um hóspede ali. Aí eu te pergunto, como que você vai provar isso? Se é infinito. Como que você consegue provar os números, por exemplo, que são infinitos? Ou até mesmo o universo que nós acabamos de falar. Isso é um axioma, isso é comprovado pela própria ciência. Por isso que Deus não pode ser um teorema. Deus é um axioma. Deus é muito grande para ser um teorema. Se Deus fosse um teorema, ele seria muito pequeno, seria limitado. E aí você pode se perguntar, mas como que eu vou conviver com isso sem saber entender Deus, sem saber de onde veio, como que é que as coisas são criadas, como que tudo acontece e você fica naquele desespero. E aí eu gostaria de citar uma fala de um rabino judeu chamado Abraham Heschel, que diz assim: estamos mais perto de Deus quando fazemos perguntas do que quando pensamos que temos as respostas. Este rabino chegou a essa conclusão justamente refletindo sobre essas coisas. Em certa ocasião, Leibniz ele fez um questionamento, dizendo assim: por que existe algo ao invés do nada? Leibniz era um gênio. Segundo Rodrigo Silva mesmo, que eu já citei aqui, aos 8 anos, ele estudou latim e grego sozinho. Aos 13 anos, ele havia criado a máquina de calcular, a ancestral da calculadora que nós temos hoje. Aos 21 anos, ele já tinha o seu primeiro doutorado. E Leibniz se encontra nessa incógnita. Por que existe algo ao invés de nada? Então você vai para aquele conceito que nada se faz do nada. Isso são conceitos científicos, conceitos de pessoas que são considerados gênios aí na história da humanidade, pessoas que eram pensadoras e chegaram a essa conclusão, que nada se faz do nada. Então, como assim apoiar o que a ciência diz a respeito do Big Bang? Pois a teoria do Big Bang apoia que você tinha nada, né? Não tinha gravidade, você não tinha tempo, você não tinha espaço, você não tinha nada, nada. Quando eu digo nada, é zero. E 0 mais 0 é 0. Não tem como você ter nada e você fazer nada. Através de uma explosão, tudo se fez. Eu até vi um comentarista, não lembro o nome dele, que ele falava bem assim: é engraçado que toda explosão na história do mundo, né, ela faz uma destruição. Mas o Big Bang é a única explosão que cria coisas. Ela cria coisas de forma ordenada, pondo ordem em tudo, no giro da Terra, dos planetas, nas estações, na vida. Cria vida. Como que pode algo que desde que tudo é conhecido, é feito para destruir, criar e criar de uma maneira tão perfeita? Por isso que, segundo Rodrigo Silva, é impossível comprovar que Deus existe, porque Deus ele é além, ele vai além do que o homem possa imaginar. E não só ele, não só o próprio Deus, mas as coisas também feitas pela mão dele. Muitas vezes vão além do que a gente pode imaginar, do que a gente pode pensar, do que a gente pode calcular. Mesmo assim, a Bíblia, o livro sagrado que nós consideramos
ter a palavra de Deus, ter a palavra de pessoas que tiveram contato com Deus, pessoas escolhidas a Deus para anunciar aquelas palavras, fala coisas interessantes. Aqui no livro de Romanos, no capítulo 1, no verso 19 e 20, diz o seguinte a respeito de como que nós podemos notar a existência de Deus na Terra, com o olho humano. Repare só, porque o que de Deus se pode conhecer, neles se manifesta, porque Deus lhe manifestou. Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entendem claramente, se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. Essa reflexão de Paulo, há 2000 anos atrás, falando para os romanos, é a mesma reflexão que vários cristãos tiveram na história da humanidade. E um em específico eu queria citar para vocês, que é Dr. Alan Sandage, acho que é assim que se fala. Ele foi o ganhador do prêmio Grayford de astronomia, que é equivalente ao prêmio Nobel se fosse da área. Dr. Alan calculou a velocidade em que o universo se expande. Era outro gênio. E veja só uma citação dele. Eu era quase que um ateu na minha juventude. A ciência foi o que me levou à conclusão de que o mundo é muito mais complexo do que podemos explicar. O mistério da existência só o posso explicar mediante ao sobrenatural. Acho que é bastante improvável que tal ordem tenha vindo do caos. Tem que haver algum princípio organizador. Deus, para mim, é um mistério, mas ainda é a melhor explicação que eu tenho para o milagre da existência, porque existe algo ao invés do nada. Por isso, meus queridos, nesse vídeo eu quero que você reflita a respeito das coisas de Deus e não fique tentando explicá-lo, simplesmente creia. Lembre que Jesus diz que os bem-aventurados serão os que não viram e creram. Esses são os bem-aventurados. O justo viverá da fé. Tenha fé, tenha esperança. A recompensa é muito grande para a gente ficar tentando arrumar explicações através de teoremas. Deus te abençoe e que possa te iluminar na sua caminhada com Cristo, em Cristo e por Cristo. Amém.